Estamos aqui no Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro, que tem a colaboração do CREA-MG para realizar uma série de podcasts de interesse do nosso conselho. Então, hoje especificamente, nós estamos falando uma área muito nova no conselho, mas uma área que não é tão nova. Ela é nova como registrada no conselho, que são os designers. Mas o Instituto, além de estar fazendo essa também, nós vamos fazer mais uma série daqui até o final do ano. Então já peço a quem estiver nos vendo, ouvindo, assistindo, independente do horário, se de manhã, tarde, noite, madrugada, que fique atento, porque bons temas serão tratados aqui. Como eu disse, hoje a gente começa com design. E comigo aqui, né, está a Daniela Almeida Moraes Costa e a Anne Davi. A Daniela é design de interiores de Uberaba, formada em Uberaba. E a Anne é design de interiores, formada em Uberlândia. Então a gente vai fazer um contraponto, a nossa região é muito forte nessa área. Então eu já agradeço em nome da diretoria do presidente Cláudio Antônio, em nosso nome que estamos conduzindo esse podcast com você, a disponibilidade de estarem conosco, a Anne que veio de Uberlândia, a Daniela que tinha compromisso antes e desmarcou, para a gente estar estreando essa série, uma área tão importante do nosso saber que é o design. Então eu abro a palavra para que vocês se apresentem. Eu não falei o currículo para que vocês possam falar tempo de formado, a área, né? Porque design tem algumas áreas, não é só uma área, né? Então que vocês se apresentem. Muito obrigado pela presença, Daniela, Anne. Isso. Primeiramente, quero agradecer o convite, né? Foi um convite muito bom. Eu acho que é muito importante a gente falar, né, sobre essas áreas que a gente tratou com tanto carinho, né? Tem um mercado muito grande. Como você disse, meu nome é Anne Davi, eu sou arquiteta e design de interiores formada na UOL. E eu trabalho também com a parte luminotécnica, o art design, e a parte de design voltado para a área da saúde também, clínicas, consultórios, né? Então, aí já começa algo bem legal, porque é um espaço muito amplo, né? Que a gente pode ver que a gente consegue trabalhar em várias vertentes aí no mundo do design. É, a gente tem um campo muito grande nessa área, né? Olá, eu quero agradecer primeiramente, né, ao IATM pelo convite. E eu trabalho como designer de interior, sou formada na Universidade de Uberaba em 2011. E como a Lani falou, a nossa área é uma área muito ampla. A gente tem muitas áreas para atuar, porém eu estou à frente da arte design móveis planejados e atuo como nos projetos do mobiliário. Eu, assim, na área de designer mesmo, eu faço mais dentro da fábrica, mais do projeto do mobiliário. Bacana. Daniela, inclusive, foi destaque, é destaque. Está estampando uma revista na cidade, Isso, revista né? Férias. Revista Mulheres. Então, eu também já recomendo para quem estiver nos vendo que procure, que vocês vão ter boas informações lá. Mas baseado nisso que vocês falaram, vamos começar por aí. Eu queria que vocês caracterizassem para o nosso público que ele é amplo, né? É óbvio que a gente faz nas nossas áreas de atuação, já que o IATM é o instituto que abriga engenheiros, abriga designers, temos também arquitetos, né, no nosso corpo de associados, mas com a colaboração do CREA, a gente está tratando específico do design. E eu queria que vocês falassem exatamente o que é o design, aonde entra o design, quais são as várias áreas, porque na apresentação, a Anne falou de luminoteca e a Daniela já falou de mobiliário, né? Então, que é, aonde encaixa, como é que a gente poderia levar no nosso público informação de a vastíssima área de atuação do design. Eu acho que é algo bem importante falar, porque eu acho que é algo que a gente sempre recebe essa dúvida. Onde que é a atuação, né? Onde que entra o arquiteto, onde que entra o engenheiro, e onde entra o design dentro da obra, né? E eu acho que é muito importante porque nós associamos uns aos outros, né, para ter um projeto
completo, mas onde que o design ele entra propriamente dito? Hoje eu explico sempre para os clientes que é o seguinte, o arquiteto, o engenheiro, ele vai trabalhar ali na caixa do projeto, né? No desenvolvimento, no estudo do terreno, no estudo da morfologia do espaço da arquitetura ali, né? Os engenheiros vão na parte de cálculos, né? Ou na parte de levantar esse modelo de projeto, né? E nós, arquitetos, pelo menos no nosso escritório, né? Hoje eu tenho um escritório já há 6 anos, né? Que nós trabalhamos todos os projetos. A gente começa desde lá, eu falo para a gente faz todo o acabamento do projeto. Então, o arquiteto, o engenheiro, ele vai trabalhar o osso ali do projeto, né? E nós entramos com a parte de iluminação, de gesso, de colorimetria, de paginação, né? Então, todo esse acabamento dessa caixa do arquitetônico, né? E depois finalizamos com o mobiliário, né? Porque às vezes o pessoal imagina que a gente entra somente na parte de decoração mesmo, né? Que é aquela parte que compra o mobiliário ali para decorar. E não, a gente faz a parte de coordenação, a parte de biblioteca. E cada um isso fica, estuda para uma determinada área. Igual ela faz a parte de iluminação, até mesmo que você falou de faz a parte da saúde, né? Eu já me preparei mais para a parte do mobiliário, execução do mobiliário. Então, tem várias vertentes aí. Entende? E é fácil administrar isso, porque, por exemplo, eu sou engenheiro civil e desde sempre, eu tenho mais de 40 anos de formado, na nossa empresa nós nunca fizemos um projeto, apesar de termos tido a formação, temos a capacidade de fazer projeto arquitetônico e outros projetos, sempre achei importante, pelo conhecimento, pelo que agrega, ter um arquiteto desenvolvendo o projeto conjuntamente com a gente. Porque a gente aprende na parte de engenharia, dessa parte de consistência mesmo, conhecer um terreno, estudar o solo, ver o plano altimétrico, fazer uma construção que tenha estrutura e que suporte, afinal de contas, não é um investimento que a gente troca, né? Às vezes eu brinco que você compra uma camisa, não deu certo, é mais fácil comprar outra. É difícil você fazer, seja um ambiente residencial ou comercial, né? E nesses tempos, então, tá mundo do home work, então tem uma série de. Não seja. No caso, o arquiteto sempre conhecendo a história, as épocas, as eras, e aí entra o design. Isso é muito facilmente entendido entre os profissionais, porque acaba, não tem jeito, né? As nossas profissões são complementares. Então, é o saber, o conhecimento, existem as competências e as atribuições, mas uma coisa, vocês percebem que hoje já, desse tempo para cá, já não é uma coisa tão nova. Né? Eu falei que está novo no sistema, considerando que o CREA tem 90 anos. Né? O design não tem 90 anos do CREA, mas vocês percebem que dá para atuar, porque é importante para o cliente, o profissional, ter a consciência do espaço de cada um. Porque se o cliente deixa, se para o leigo já é complicado, se a gente souber administrar isso, atuar cada um na sua área, acho que todos temos a ganhar. Né? Os projetos ficam melhores. E vocês percebem isso? É fácil de fazer essa divisão ou ainda tem uma dúvida, até entre os profissionais mesmo, aonde começa um e entra o outro? Não, na minha opinião, ainda é complicado. Nós, até nos currículos dos cursos, algumas qualificações se interpolam, né, de um curso. O engenheiro, o arquiteto pode fazer algumas especialidades do engenheiro, o designer também, né, o arquiteto pode fazer propriedades do design. Só que o que que eu entendo? Eu entendo que existe um refinamento. O engenheiro ele estuda para o grande, para o bem grande, né? Para os números, né? Para construções às vezes maiores, né? Mais exponentes. O arquiteto ele já vem afunilando, né? Trazendo mais a parte de estética, né? Uma arquitetura mais cuidadosa, né? Mais pensada para o Mais acolhedora. A gente vai no sólido, o arquiteto já isso, refina para o bem. refina, às vezes para uma família, né? Para algo mais palpável ali. E nós, como designers, a gente vem refinando bem mais. Então, assim, pelo menos na minha formação, a gente se realmente, né? Provavelmente na sua também, se dedicava a estudar todos os tipos de piso, né? Todos os tipos de acabamento, gesso.
Por exemplo, eu fiz uma especialização voltada só para o luminotécnico, né? Então você refina mais ainda. Então eu acho que ele é o último refinamento. Ele é esse refinamento para a gente fazer algo bem personalizado para o cliente. A gente vai entender toda a demanda do cliente, né? Nós estudamos muito a parte de ergonomia, né? A parte de. Nós estamos conversando sobre isso, né? Então, assim, por exemplo, no mobiliário, né? Entra toda essa parte de ergonomia, o fluxograma da casa, né? Como que aquele. Ou do comércio, né? Como que os funcionários vão adaptar cada sistema ali dentro dos espaços dele. Então, a gente vem refinando. Então, eu sendo formada em arquitetura e design, eu vejo muito essa diferença, que a gente na arquitetura a gente estuda, mas é algo mais, como é que eu falo, mais por cima, né? A gente vê ali o design, mas não tem esse, no design, né? No curso de design você vai esmiuçar cada pontinho desse. Embora a gente veja, assim, eu vejo muitos arquitetos que fazem o trabalho do designer também, mas eu nunca tive problema quanto a isso, né? A gente consegue conciliar os dois, a gente consegue ter uma conversa ali dentro e não dá conflito, né? Interessante é isso. Pelo menos comigo não dá. Então é mais fácil a gente poder conduzir essa situação. Então, eu acho que a gente pode, já desse podcast, já dessa boa informação que nós estamos levando aos associados, aos registrados do sistema, já que é um evento, né, nós estamos fazendo esse podcast promovido pelo Instituto de Engenharia e Arquitetura do Grande Mineiro, IATM, com a colaboração do CREA-MG, dizer o seguinte, que nós profissionais temos talvez a maior responsabilidade nesse processo de levar ao cliente a melhor informação. Então, quando nós nos capacitamos e quando nós entendemos a importância e o complemento de cada um, a gente junto consegue entregar melhor. Eu dei o exemplo nosso, é um engenheiro que sabe da importância do arquiteto com os projetos, sejam eles residenciais, sejam eles comerciais, sejam eles corporativos, empresariais, do que for, da área de saúde, da área de educação, e que a gente e junto com isso vem o designer. Eu creio que nós estamos devolvendo à sociedade, abrindo aos nossos clientes a possibilidade de ter um projeto sólido, de ter um projeto humanizado e ao mesmo tempo muito confortável, né? Porque quando se escolhe às vezes o piso adequado, aquela ergonomia de um acabamento, um detalhe de uma quina, um mobiliário mais ajustado, nós todos temos o nosso papel nesse desenvolvimento e a sociedade fica mais bem servida, porque o nosso cliente, ao nos contratar, sabe que está tendo ali os melhores profissionais e a harmonia da gente. Então, acho que se a gente já pudesse deixar uma primeiro recorte desse podcast, uma primeira dica, é que cabe todo mundo, nós não precisamos invadir a área do outro, e se a gente complementar, o grande ganhador é quem nos contrata, é o cliente. Acho que foi bom, nessa linha, existe hora para o design ser contratado, porque engenheiro e arquiteto a gente trabalha meio que concomitante, né? Normalmente o arquiteto é a porta de entrada, mas a gente falando em grandes empreendimentos, está sempre ali uma empresa de engenharia, hoje há muito os associados, né? Formação mais ampla, mas tem algum momento específico do projeto do design chegar? É no início, é no final? Tem alguma hora específica para o design que está sendo chamado para esse projeto, para esse empreendimento? Ou é junto? Como é que funciona isso? Tem sim, eu acho que ao ledo engano que nós entramos só lá no final, né, da obra, e é algo bem errado. Errado assim, porque a produção vai ser, né, ter uma qualificação às vezes não tão boa quanto poderia ter. Como você disse, é muito legal essa parceria entre o arquiteto, o engenheiro e o design para nós trabalharmos juntos. Eu acho que cada dia está tendo mais essa união. Então, pelo menos no nosso escritório, quando o arquiteto termina o projeto, nós já entramos com ele lá antes de começar a obra. Porque aí
vamos dar esse polimento, esse refinamento no projeto, por exemplo, já estudar um projeto luminotécnico bacana, antes de começar a obra, Paginação, você falou, uma fundamental. paginação, né, um gesso, por quê? Se tiver que fazer alguma alteração, nós temos prazo, né? Se você vai começar a obra na infraestrutura, você já tem tudo isso analisado. Então, além de fazer um projeto, o projeto ficar muito mais fechado, né? Você tem algo muito bom que é o não retrabalho, porque é algo que consome muito o orçamento, né? Em uma obra. Porque se você deixar lá para o final, por exemplo, eu pensar nos pontos elétricos, né, de uma casa recortando a parede, né? Recolocando pontos e tudo que você já poderia ter trabalhado isso lá no começo, ter sanado todas essas pendências, né? E também, lógico que o projeto vai ficar muito mais bem Elaborado, o projeto elaborado, né? é trabalho Qualificado, né? conjunto, né? Certo a gente entrar lá, começou a obra, nós entramos junto com o arquitetônico, junto com até os engenheiros, né, que vai estar ali já na parte de infraestrutura da obra, né? Então, só em, às vezes, obras prontas, né, que a gente entra no final, mas a gente já tem que ficar. Eu retrato. E assim, a gente entra muito também quando a pessoa vai fazer uma reforma, que eu falo assim, fazer uma mudança de layout. Aí a gente entra, e a gente entra até mais assim, é só mesmo, eles chamam, e às vezes eles têm que ver a necessidade de estar chamando o arquiteto. Eles já chamam mais o designer, eles vão só fazer uma mudança no layout, tipo um quarto, layout, eles chamam o designer. Porque ele não vai mexer em quebrar nada, ele vai, só quer mesmo fazer essa mudança. Então a gente já entra fazendo isso aí. Às vezes é trocar um mobiliário, às vezes trocar um piso, alguma coisa assim. Existe uma máxima na engenharia, sempre teve, e culturalmente o brasileiro não faz isso. Então, a gente até compara assim que assim, sou de uma geração bem anterior a vocês, e que a gente dizia que o Japão planeja 1, 2 anos para se construir em 1 mês. E que a gente começa a obra e depois, quando muito, faz as build, que é o projeto concluído. Eu aprendi na minha vida inteira, trabalhando com grandes empreendimentos, trabalhando para grandes empresas, que, de fato, nada em obra, nada em engenharia, nada em arquitetura, nada em design, é o lugar mais barato de jogar algum dinheiro fora, que não é jogar fora, se tiver que faça um projeto bem feito. Uma obra, pra você não ter retrabalho, pra você não jogar dinheiro fora, pra você não ter que fazer quebradeira, pra você não ter que fazer readequação, é se perder um bom tempo fazendo um projeto, ouvindo todos os profissionais, com- compatibilizando. E hoje existem sistemas e processos, né? Hoje até a gente vê legislações, já se fala do sistema da metodologia BIM exatamente para você evitar esse desperdício. Então, eu creio que dessa fala de vocês, a gente deixa uma segunda orientação, acho que os nossos profissionais sabem disso, mas para quem está nos ouvindo, que é cliente potencial, que é contratador, não acha que é apenas tempo fazer um bom projeto. Bom projeto em todas as nossas áreas de atuação, já olhando que paginação é fundamental. Só quem já fez projeto, eu já sei que tem muita obra de hospital que a gente fez reforma, mudou layout, e quando você vai botar aquela paginação que está toda bem feitinha, dá um recorte, aquilo o profissional seja, por menor que seja a execução, se percebe, e aí, e como é o final, como é o refino, porque a gente fala, né, inclusive, esgoto, porque fica escondido. Então, para nós, essa escondida ela é muito importante. Então, se a gente pudesse deixar uma orientação para quem está nos vendo, ouvindo, vendo e ouvindo, no sentido de que gaste seu tempo, se time is money, o melhor lugar para você fazer é pague, faça bons projetos, que você vai ter muito ganho de obra, né? Seja de tempo, né? Porque tira o custo fixo, seja de um projeto execuível, onde a quantidade vai ser comprada, vai ser adequada, a paginação vai ser cumprida, o mobiliário vai ser de acordo. Então é isso. Os É, clientes, te cortando um pouquinho, sempre tem aquele ditado, né? Obras 3 vezes que valor, né? É algo que eu sempre converso com os clientes. Isso não existe. Gasta-se quando não é planejado. E quando você não tem nem noção de quanto você vai gastar. Então, você tendo um projeto em mãos, você vai conseguir fazer um orçamento muito próximo
do real, né? Muito próximo. Então, assim, tem esse, né, e eu falo que não é porque a gente está acostumado a não projetar e não orçar antes. Não fazer E, boas especificações, fazer Exatamente. detalhamento. As especificações corretas, você consegue adequar melhor. exato. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Outro fator que às vezes o orçamento sai do controle é isso. Além de não ter planejamento, mas depois que você tem um projeto, você aprovou, tal, a pessoa leva alguém da família, leva um amigo. Então, é sempre falo o quê? Então faz duas casas, faz a sua e faz a do amigo, Não do sei se palpite do lado, porque você coloca um senão, projeto ali e quer uma alteração, aí ele não entende que tem custo sobre aquilo ali. Isso. né? E aí eu acho que, né, Porque numa obra que você tem começa, esse. fica mais fácil. Você solta a obra de uma vez, põe o cliente andando, ele enxerga, porque às vezes o projeto, mesmo com toda a tecnologia favorável, que hoje nós temos muito mais tecnologia favorável de 3D, a pessoa perceber esse processo que antes não. Mas é legal, então é importante as pessoas fazerem isso. Se quer economia, se quer obra boa, se quer obra no tempo, se quer obra confortável, se quer qualidade de obra, siga os Barato, passos para se isso, preparasse. né? Porque senão não há milagre, independente do profissional que estiver à frente conduzindo o processo, né? É, assim, nós estamos aqui, para quem estiver assistindo, na noite, estava de 32 graus, numa sala com ar-condicionado, nós estamos tendo que tomar água para não ressecar. Então, hoje há uma preocupação grande, muito grande, né, com essas mudanças climáticas. Eu nem, assim, com toda essa situação posta que a gente às vezes avança, às vezes regride, que é essa coisa de preservação ambiental, dos nossos projetos estarem em consonância. Como é que vocês veem isso e como é que o design atua nessas áreas? Já há um estudo aprofundado do design, já caminha, porque para quem trabalha com mobiliário, eu sou de uma época que para fazer qualquer peça, as pessoas gostam de ciência. Se tiver crime, é proibido. Mas há uma preocupação com o ambiente, há uma preocupação com o clima, assim, com essas coisas sociais, com a sustentabilidade, que já é outro trabalho também, nós somos de Estado, os princípios ESG, né, tão falados hoje com as ODS da ONU, para que a gente tenha alguns cuidados, mas nessa nossa universidade já está, hoje já se trabalha todo esse processo de clima, ambiente, sustentabilidade. Como é que está o design nessa área? Sim, a gente tem que trabalhar, né? Nem mesmo assim a questão de querer ou não é uma necessidade, né? Porque antes a gente tinha opção, hoje não. Hoje a gente tem a necessidade para cuidar do meio ambiente. Então, a gente procura colocar material sustentável. Tem muitas empresas. A gente teve uma palestra aqui essa semana falando sobre isso, né? Materiais que até mesmo a parede ela já tem a acústica, ela já tem a questão da não só acústica, mas gente me perdi aqui agora. Mas a gente consegue produtos hoje, materiais hoje que Não inflamáveis, as coisas desse tipo? nos favorecem em questão até mesmo do calor. Uhum. Né? Então a gente tem muitos, assim, em algumas regiões, igual Uberaba, a gente tem dificuldade para achar alguns produtos sustentáveis. Mas em grandes regiões acham. Então, o meu problema aqui também, às vezes, para desenvolver um projeto de designer de interior, é essa questão. Não só a questão da disponibilidade do produto, mas também a questão da pessoa saber, ela entender, né? Porque está muito novo, muito recente isso. Então, às vezes, a pessoa não quer saber. Às vezes, a gente até O explica cliente tem para essa ela. consciência que o Não, cliente não, ele não tem. muitas das vezes ainda não têm essa consciência. Ainda mais Tem os que clientes que são mais procuram por caros, né? isso, Em sim, geral, são produtos mais os produtos caros, são mais né? elevados. A questão Valores do mais consumo de agregados. energia, da redução do consumo de energia. Para você fazer alguma coisa automatizada hoje, né, que diminui o consumo de energia, tanto da água quanto da energia, é um custo elevado. Você tem um retorno econômico lá na frente. Mas às vezes o cliente não entende isso. Às vezes a pessoa não entende. Ela quer um negócio para agora e não está preocupada com o que vai acontecer amanhã.
ela quer falar, mas a hora que ela vai aplicar, ela não tem Sim. essa. Você encontra essa mesma barreira? Ah, Encontra bastante, assim, tanto começa do profissional, né, que também é algo novo, então não são todos os profissionais ainda que têm procura essa vertente para se trabalhar, né? Eu vejo, por exemplo, na arquitetura, que às vezes antigamente a gente trabalhava mais casas bioclimáticas, né, do que hoje, né? Antes a gente aproveitava mais a ventilação cruzada, a iluminação natural, e tudo isso foi se perdendo para o modismo, né? E hoje a gente eu acho que está retomando isso, entender os bioclimas, né, de cada cidade, de cada região, porque a primeira coisa que nós, como designers, arquitetos, precisamos entender onde a gente está. Porque não adianta eu querer pôr vidro, né, na casa toda, paredes totalmente vidraçadas, se o nosso bioclima do espaço não comporta isso. Então, a gente acha que tem que voltar a entender melhor nossa arquitetura, né, nossos espaços, e aí, depois disso, começar a trabalhar os produtos que hoje, assim, as empresas estão se esforçando muito, né, para produzir produtos diferenciados, para nos auxiliar, porque hoje eu tenho dinheiro para pagar a energia de um ar-condicionado, mas hoje, cada dia mais, vai ficar mais caro, né? A água vai ter menos água, né, potável aí, então, os recursos eles vão cada vez diminuir, escasseando. né? Vai ter escassez. E se a gente não agora fomentar isso e entender e passar isso para o nosso cliente para diminuir esses consumos também, né? Daqui a pouco a gente não vai ter e não vai ter nem. Não adianta você ter o dinheiro para pagar. Você não vai ter o recurso, né? Então, assim, e eu acho que a área da engenharia, da construção civil, né, ela se empenha bastante. Então, eu acho que nós, como profissionais, precisamos buscar essas informações e fazer, né, o que nós estamos fazendo aqui, passando adiante as informações, passando para o cliente e mudar essa consciência, né, Buscando urgentemente. conscientizar. É, Eu penso assim, né? Eu tenho muita preocupação com essa coisa do modismo mesmo, né? Que às vezes se fala de alguma coisa, mas não se entende ou se adequa, né? Eu lembro que quando eu era menino, você via fazer uma impermeabilização numa casa, depois quando eu fui fazendo, me fui formando, isso foi reduzindo para poucos produtos químicos, de repente a água voltou a ser um problema, coisas que a gente via nas casas do passado não tinha e hoje todo mundo com preocupação por conta disso. A gente está vendo uma seca, segunda maior da história nossa, se não a maior, aqui. Porque você fala para gaúcho que esse ano é um ano de seca, ele vai talvez brigar com a gente. Né? Agora, já está com ameaça de chuva, lá tem cidades do estado do Rio Grande do Sul que já estão de novo com, com 1.000 pessoas fora das suas casas porque pela chuva. Então, assim, está muito engraçado. Então, eu penso que é legal, né, esse trabalho nosso cidadão. Então, a gente, quando fala de uma prática, de uma empresa que cuida, né, do social, da transparência, do governamental, do meio ambiente, é todo mundo ter a consciência dos recursos vão se escasseando e se nós não olharmos, que você vai ter uma casa fantástica, só que você vai estar lá dentro sem a menor, né? Porque se não tem água, não tem energia, né? Não temos energia renovável para todo mundo, e aí vai tendo um efeito cascata aí. Mas é importante que o nosso contratador fique ciente disso e comece a exigir projetos nessa área também. Porque ele tem que entender que a sustentabilidade ela não é uma tendência, né? É igual eu falei, é uma necessidade. Se a gente não pensar hoje, futuramente nós não vamos ter muitos recursos aí, a gente não vai ter. Então, se a gente tem que trabalhar com recursos renováveis, com os produtos, igual a madeira, a gente trabalha com a certificação, madeira certificada pela FSC, né, que é um conselho da florestal. Então, tudo tem que estar baseado nessa parte aí. Não adianta a gente querer pensar no agora, sendo que no futuro a gente vai ter problema. E não nós, né? Os nossos filhos, os nossos netos. Então, tudo é pensado nisso. Hoje a gente já está trabalhando com isso, tanto dentro da marcenaria, quanto nos projetos também. Nós podemos dizer que já tem um design sustentável, já tem essa linha clara estabelecida? Tem. A gente tem cursos direcionados a essa área, né? Então, até os profissionais também estão fazendo para poder levar isso para o cliente. Então, aqui em Uberaba, por exemplo, pode ser uma coisa nova, mas fora já é uma coisa que está sendo executada.
Aqui na região, nós temos alguns projetos que a gente poderia deixar de referência. Projeto, não vou dizer a casa de uma pessoa, mas o poder público, né? Porque o design serve para o privado, para o público, não é Sim, poder público exclusividade, também que ele se exige já isso hospital, aí. que escola, cabe em todo lugar, né? Nós temos alguns projetos, porque aqui, por exemplo, nós temos na universidade, o tal Parque Tecnológico, tem um jardim verde, que é uma coisa que eu já vi boas indicações, já vi que de repente faz, mas não, assim, se não- também as coisas não foram feitas, por isso que eu falo às vezes do modismo. Não, tem um jardim, um telhado verde, mas se você não tiver cuidado com ele, ele se perde e deixa de ser uma coisa bacana e passa a ser um problema. A gente teria, para quem está, né, na nossa região, ou vocês, no Brasil, por exemplo, tem algum modelo de uma que vale a pena falar assim, ó, quem estiver passando por São Paulo, quem estiver vindo aqui, Uberaba, né, nós temos já algum projeto que tem assim, um pouco mais do design com uma característica sustentável? Isso. Hoje, nós temos, por exemplo, no shopping de Uberlândia tem paredes verdes internas ao shopping, onde você sobe ali na escadaria, toda a parede verde. Hoje são projetos super bacanas. Tem a questão de hoje a gente tem um problema muito grande de mão de obra, né? Que essa é uma questão também muito grande. Como se executar bem esses produtos novos da sustentabilidade. Mas hoje, por exemplo, a parede verde, um telhado verde, ele chega a diminuir até 9 graus dentro do espaço. Por exemplo, nós estamos com essa baixa umidade, né? A própria fotossíntese ali com essas plantas dentro dos seus espaços já faz uma modificação, né? Então, assim, é algo muito bacana, né? Mas em cidades igual Uberlândia, a gente já tem alguns profissionais bem bacanas que, né, fazem isso com. Porque não adianta você, por exemplo, colocar uma planta lá, se você não tem uma boa irrigação, né, no espaço interno, se você não sabe qual planta, né, que eu vejo pessoal, por exemplo, tem muita, não vou planta em casa, né, dentro de casa que vai morrer. Não, gente, hoje a gente, né, como designer, a gente estuda todas as qualificações de plantas para sol, para meia sombra, para sombra. Existe Então, também o design biofílico, que também está em alta, que é justamente para isso, você levar a parte do verde para dentro de casa. Então, um projeto bem executado, com as plantas corretas, dá certo, sim. tá. A pessoa Bacana, tem que ter essa bacana, conscientização. É igual o bacana. planejamento urbano. Eu estava lendo agora há pouco a respeito dos estacionamentos. Né? Aqui, se a gente tivesse, seria uma beleza. Eles estão colocando, eles colocam o quê? Aquele piso drenante. Então, quando a gente tem essa experiência, quando a gente entra dentro do estacionamento, é aquele calor danado, é cimento total. Então, se você coloca aquele piso, o piso drenante, além de favorecer a questão do calor, a questão de chuva, né? Diminui bastante a questão de inundação. Até mesmo a questão do meio-fio. Eles podem estar fazendo um trabalho ali de irrigação para poder drenar essa água das chuvas e diminuir essa questão. Mas é tudo um planejamento urbano também. Tudo tem que ser estudado, avaliado, porque tem que ter um cuidado com isso aí. Não é assim, fazer e deixar lá. Tem uma manutenção. É, e tem coisas pequenas. A gente tem uma preocupação muito grande, porque, como você falou lá no começo, a aceitação das pessoas. Porque as coisas também não precisa ser, não precisa ser coisas grandiosas demais. Então, por exemplo, hoje é exigido 20% de permeabilidade dentro das residências. O que a gente vê no dia a dia, infelizmente, é você ter que lutar com o cliente para ele aceitar ter essa permeabilidade na casa dele, ou aceitar ter uma planta, né, uma árvore que é obrigatória em cada terreno. E a pessoa hoje ela bota dificuldade na manutenção, em catar as folhas que estão caindo. Isso, assim, aí a gente às vezes exige isso do poder público, né? Você exige isso da comunidade, tudo, mas você não, o pessoal não está começando em casa, que é algo super simples. Então, ter uma permeabilidade para a gente não ter, né, todas essas enchentes. Por exemplo, você fazer uma captação de água pluvial dentro de casa é um sistema super simples, onde você consegue fazer toda a irrigação da casa. Que você acaba de reuso muito facilmente. Né? Você pode usar ali no seu vaso sanitário. Então, não é algo difícil de executar, não é algo caro.
a fotovoltaica, né, o aquecimento solar, que hoje, assim, várias empresas, bancos, né, te auxilia até nesses financiamentos. Então, praticamente você vai pagar o valor que você paga no seu consumo ali de energia e vai estar pagando a prestação para ter o fornecimento de, né, fotovoltaico ou de Hoje energia. todo mundo pode ter na sua casa energia renovada, diretamente com a CEMIG, com a companhia de telefone, com o estudo de engenharia, que é a energia injetada. Eu penso, gente, acho que vocês concordam comigo, os eleitos para nos governarem, seja ele presidente, governador, prefeito, as câmaras são feitas por pessoas como nós. Então, Sim. não é pelo fato de ele virar presidente, prefeito ou governador que ele passa a ter consciência, ele só passa a ter um mandato. Então, quando a gente fala de seminar, apesar de ser formado em economia também, eu sempre acho que economia, direito, são matérias que deviam ser dadas junto nas grades curriculares. Os meninos precisavam entender, as crianças, nós temos uma consciência cidadã de que já no dicionário dever vem antes do direito, entender coisa de economia, porque a hora que eu vejo, assim, alguns estudantes falam, pô, como é, que dia que nós vamos aplicar? Então, para a gente poder cobrar do poder público, a gente. Ah, mas acabar, né? Beraba, há até 30, 40 anos atrás, 50 anos, a Avenida Leopoldina, você que veio de Berlândia passou por ela, ela era céu aberto. Hoje não dá mais, mas assim, não é porque fizeram isso na época que todo mundo queria fazer, esconder-os, que nós vamos continuar desse jeito, né? Então eu brinco que se não tiver, quando a gente deixou o hospital regional projetado, ele tinha água de reuso. Não sei se na manutenção no dia a dia, porque entre o que faz, o que deixa, o que toca, mas era importante, eu acho que também já fica aqui, talvez um terceiro conselho, uma terceira, é uma consciência que tem que vir de todos, né? Se todo mundo não remar a favor de que a nossa grande morada, o planeta Terra, precisa de nós. Então, se eu planto a minha árvore, eu posso ser mais ou menos igual coleta seletiva, né? Se um faz um prédio, os outros não fazem, você não vai deixar de fazer porque os outros não fazem. Mas se todo mundo começar a fazer, eu acho que fica mais fácil. Então, o que vocês estão dizendo é que. Que eu tenho que fazer mesmo um dia. Então, deixa eu perguntar, Então, se o outro, por que que eu vou fazer? então, Só eu não vai fazer diferença, mas se todo mas mundo, faz a diferença. né? Aquela história do beija-flor carregando água para o É, incêndio. Aí, mas você acha que você vai conseguir? Não, eu estou fazendo a minha parte. Se todo mundo inverter o raciocínio, fizer a sua parte, então eu imagino que vocês enfrentam essa mesma situação. Nós poderíamos dizer que existem princípios na execução do design e isso gera benefícios. Que princípios seriam esses e que benefícios, de fato, lá na frente, o design traz para a pessoa, seja para o convívio, para a satisfação dela, para o conforto dela e até para a saúde, porque eu sou de uma geração que se fazia muito prédio com os recortes, e depois foi preciso tirar isso para o povo entender que, daquele jeito, a luminosidade, né, e vento geravam pessoas com mais doenças, geravam um problema de saúde pública, né? Nós temos isso hoje, então o design ele é composto por uma série, tem princípios que regem o design de uma certa forma e os benefícios gerados a partir disso, nós podemos falar disso Sim, nós tudo. temos quatro pilares: design de sustentabilidade, que é a eficiência em recursos, que é fundamental você estar fazendo uso de materiais renováveis, materiais recicláveis e materiais duráveis. Nós temos também o segundo pilar, que é a eficiência energética, que você faz o uso de aparelhos inteligentes, o uso de eficiência e inteligência, a incorporação da tecnologia inteligente, a conservação da água, que é o que nós falamos agora há pouco, e também a respeito da qualidade do ambiente interior, que é o produto que a gente está utilizando. É tintas, é acabamento não tóxicos, né? Você está utilizando um produto mais sustentável ao invés de estar usando aqueles anteriores que a gente utilizava. Então, isso aí traz um bem-estar para a pessoa. É um benefício que o aproveitamento da luz natural, o aproveitamento de uma ventilação natural. Então, são os benefícios que a gente tem para a qualidade de vida, o bem-estar da pessoa, do indivíduo ali no ambiente. eu acho que é o foco do design é exatamente isso, o conforto.
Na realidade, nós estudamos para isso, para trazer o conforto para a pessoa dentro do ambiente dela, né? Então, pensando em tudo isso, e pensando, igual eu falei, na ergonomia, né? Pensando no fluxo da casa, como que a casa vai funcionar. E eu acho que em tempos como hoje, que as pessoas estão cada dia mais o tempo é escasso, né? Então você tem que ter um aproveitamento de tempo muito grande. Então, quando você tem uma casa organizada, né, uma casa planejada, ou um comércio planejado, né, onde você sabe onde que as coisas estão, você sabe, você tem uma cadeira confortável para sentar, né, para trabalhar ali o dia todo. Então, assim, é essencial, porque aí sua vida vai ser mais dinâmica, mais assertiva, né? Mais progressiva. Então, eu acho que o foco do design é esse, é dar qualidade de vida para as pessoas dentro dos espaços. E aí eu vejo muito que eu acho que é legal que ampliou. Que Antigamente o design era muito elitizado, né? Então, assim, é fácil hoje você ter uma casa bacana, uma casa de 350 metros quadrados, né? Com um monte de armário, um monte de coisa. E, né, você vai conseguir ter tudo. E um apartamento de 50 metros. Então, hoje, né, eu acho que o design está se ampliando, porque você precisa muito mais de um profissional num apartamento de 50 metros, né? Onde você precisa. Uma casa popular de 42, uma E casa. você precisa aproveitar cada cantinho para a pessoa ter o mesmo conforto da pessoa que está morando na casa de 350 metros, né? Pelo menos o conforto básico. A pessoa sabe onde está o talher, a pessoa tem um lugar para colocar uma tábua de passar, né? E no seu dia a dia, essa praticidade, ela vai te resolver muita coisa. Além, como você falou, o conforto de, né? Hoje a gente pensa por exemplo, você tem um quarto voltado para o sol da manhã, né? Onde o sol que limpa o Porque ele ambiente, né? traz o design sustentável, ele traz um benefício tanto para a saúde, para o social, para a economia, no caso, que é o investimento que ela faz agora, tem um retorno futuro, e também em relação à saúde que eu falei, né? Porque a pessoa, se ela está ali dentro de uma inserida num ambiente, que ela tem aquele conforto. Pode ser através de utilizando ali a natureza dentro de casa, né? Produtos da natureza. Hoje você pode estar fazendo, tipo, utilizando tecidos, né? Na parte de estofado, um tecido sustentável. Não tem hoje você tem a necessidade de estar utilizando isso, que evita, os nossos problemas que a gente tem hoje. Algo bem bacana que foi citado é o design biofílico, né? O Isso. foco do design biofílico é exatamente esse. Hoje, igual você falou, se estuda muito o design em várias vertentes. E hoje foi entendido que o ser humano ele precisa da natureza, ele precisa do contato com a natureza, ele precisa do contato social, né? Nós precisamos de ter contato com outras pessoas, nós precisamos ter contato com a natureza. Então, o design biofílico é exatamente isso, trazer essa natureza para próximo das pessoas, porque não é querer, é necessidade. Nós estávamos, né, muito dos problemas de saúde foi visto principalmente na parte comercial, corporativa, né? Da pessoa, por exemplo, não vê o sol, né? É a passagem do sol pelo dia. A gente tem necessidade de ter esse, que a gente chama de ciclo circadiano, né? Hospitais que já está fazendo essa inclusão. Eles Exato. colocam alguns produtos, alguns pontos ali, para até mesmo para aquele paciente se sentir um emocional melhor, ter um bem-estar melhor ali, para não ficar com aquela cara de hospital. Então, Exato. tem alguns que já estão fazendo essa transição. É, porque, né, se estuda muito a iluminação adequada, né? As cores, né? Hoje você citando hospitais. Antigamente, os hospitais eram azul, verde, né? Até essa mudança de cores foi todo um estudo para que a pessoa não remeta sempre a estar dentro do hospital, por exemplo. Você coloca uma cor mais alegre, né? Às vezes, principalmente alas pediátricas, né? Para que a pessoa ela já está passando aquela, né, toda aquela situação, mas que ela não entenda que ela só está ali, áreas verdes dentro dos espaços de Trabalhar mais a saúde. iluminação natural e não só aquela iluminação artificial, que é horrível, né? Que lá a Exato. gente adoece com aquilo. Isso. Então, hoje tem projetos desenvolvidos nesse sentido. Isso é muito importante. Estou vendo que vocês falarem e acho que também
fica para quem está nos vendo e ouvindo, é que não existe barreira financeira para o uso do bom profissional, que aliás é pelo contrário, né? Todos os ambientes necessitam do profissional do design, ao contrário do que se pensa, isso é mais ou menos igual buscar recursos. O projeto de 100 mil, 1 milhão precisa de viabilidade econômica financeira, cabe todo mundo aí, porque, você falando da cor, eu sou uma pessoa que gostava muito de tijolo à vista e concreto aparente. Mas eu dei aula durante 25 anos numa escola que era no início, você está novo, tá, né? Tem uma época, gente, das 10 horas da noite, as últimas aulas da noite. Você passou o dia trabalhando, você chegou numa sala, concreto aparente, tijolo à vista, quadro negro. Quando você, sabe assim, vai chegando no horário, não quer, porque então a importância disso, do jogo de cor, aquela cor que te acalma, aquela cor que eventualmente te excita, que te dá ânimo, né? A gente já participou de hospital aqui, nós fizemos uma passarela, igual tem no centro da cidade, no hotel Tamareiras, a gente, porque é legal, o pôr do sol é muito bonito, então, na região que estava esse hospital, na região de São Domingos, toda criança podendo estar aqui, que não, então você consegue ver, é óbvio que isso dá ânimo e o emocional trabalha a favor. Então, Não, e é muito maior, né? É legal quando você estuda isso, que você entende assim, que é fisiológico, né? Não é nem desgostar, né? A gente tem gostos pessoais, mas tem coisas também que são fisiológicas, né? Então a gente começa a entender que você precisa do sol, você precisa da ventilação, você precisa do contato com a natureza. É fisiológico, é muito além da gente, né? Então, quando você faz pesquisas, né, estuda isso a profundo, você vê que é muito além, né? É algo que a gente não é não perceptível é às vezes, tangível, mas é necessário. É igual o novo normal do home office. Tudo bem, mas nós, o ser humano, nós somos feitos para interagir. com a sociedade. Então, por exemplo, esse podcast ele é brilhante, né? Porque as pessoas vão estar vendo, recebendo informação. Eu diria isso hoje, né? A gente já está tirando algumas. Vocês estão deixando boas dicas e recados para os profissionais saberem que ainda não estão interligados com os designers, mas com o nosso público que vai contratar o trabalho de vocês. A importância desse cuidado, desse olhar, né? Desse zelo em levar o conforto, conforto sustentável, conforto que olha para a saúde, conforto que mostra a pessoa que ela tem prazer de estar ali e não que seja um problema. Então, eu penso que é importante que fiquemos alertas e atentos à necessidade desse projeto. Então, eu posso afirmar que quando um cliente contrata um profissional de design, ele só ganha. É isso? E quais são os maiores ganhos que ele tem? A da saúde. Ele pode até gastar um pouquinho mais, mas ele vai ter vários ganhos. Quer dizer, não vamos nem falar em gasto. É um investimento que compensa ao longo do tempo pela qualidade de vida que ele ganha. Eu posso afirmar isso? 100%. Eu acho que às vezes o pessoal tem, é até bom citar isso, porque às vezes o pessoal tem um medo de quando você contrata, a gente já, não sei se você ouviu isso, mas a gente ouve, de a casa não vai ser a minha cara, nem, não sei, vai ser. É o contrário, a nossa preocupação é exatamente que a pessoa sinta dentro da casa dela. Pelo menos é como eu trabalho, imagino que é É, a você e a gente tem uma maioria dos diversidade profissionais. de cliente, né? Isso, eu entendo assim. Design é customizado. Fica de acordo com o que o seu cliente A quer. gente, assim, a gente faz Respeitados os Parte princípios. técnica, né? e a gente vai adequando isso no projeto, Exato. né? Então, o projeto ele não tem a nossa cara, ele tem a cara do É, cliente. Ele é Não, mas totalmente assim, mas isso é eu, bom mas eu, ficar. aqui, ó, vocês foram falando, eu sou um profissional com mais de 40 anos de mercado. Talvez eu seja a pessoa que sai daqui com maior nível de informação enriquecido, porque vocês deram detalhes, e não é porque eu sou engenheiro que eu tenho que dar todos os detalhes, até porque é muito amplo. Né? Então, eu imagino o seguinte: também é importante esse olhar, não para você induzir, mas para você orientar. Por isso que eu acho que é importante essa informação. A vida inteira eu presto serviço aos meus clientes é o seguinte: você quer ouvir verdades ou você quer ouvir Exato. mentira? Você quer fazer o que você quer, não precisa, beleza, eu vou te respeitar. Mas se você está ouvindo, você não quer entender por que que, por exemplo, eu sou de uma geração que ela chega ao final.
porque hoje está todo mundo na rua, todo mundo trabalhando, todo mundo é parceiro de fato. Mas quando minha mãe casou, minha mãe tem 94 anos, é viúva, existia uma correlação. Então, quem comandava. Então, eu vejo assim, as coisas da minha casa. Toda vez que a minha mulher fala, vamos fazer uma pequena adequação, ela joga o que eu preciso, mas resolve o que ela quer. Então, isso é uma habilidade. E aí você fala, no final, eu adorei. Né? Troca um piso, cria um barzinho. Esses aconchegos. Mas depois, quando você convive, quando você senta, então eu imagino que é importante isso. Porque tem um olhar, o olhar de quem está na casa o dia inteiro. Vocês conhecem, já fizeram muitas coisas. Né? Então, a gente fala isso. Às vezes você vai fazer um projeto para a pessoa, que é o primeiro projeto que ela está fazendo. Você já fez muita similaridade. Por isso que tem os princípios, as bases, os pilares, porque a técnica é a mesma. Não vai sair o que a gente quer, porque a gente vai sempre respeitar o cliente. Mas esse cliente também, se ele ouvir muito da ideia dele, ele vai ver que dá para fazer melhor, mais econômico. Então, eu penso que o ideal é quando há essa perfeita simbiose entre o cliente, entre o contratante e o contratado. Quando o cliente escolhe um bom profissional de design e escuta, ele consegue gerar. Tátil, né? Passa todas as informações, o que ele quer, para depois a gente começar a desenvolver aquele projeto dentro do que ele quer. Aí, igual você falou, às vezes ele pensa em alguma coisa que não é funcional, né? Que não tem aquela funcionalidade que ele está achando que vai ter. E a gente consegue mostrar isso para ele. O interessante é isso, que ele consegue entender. Porque nem tudo que a gente está imaginando é o que é viável para a gente estar fazendo. Então, isso é super fácil, o cliente consegue entender. Por isso que contratar um profissional é interessante, porque ele consegue ver o que antes ele não via. Ele vai realizar o Nós, sonho dele, a vontade dele, com o melhor técnico, com o melhor projeto. nós somos a visão técnica, né? Então, é exatamente o que você falou. Acho que a gente pega, mas eu acho muito importante isso, você fazer esse briefing, né? O mais assertivo possível, entender todos os gostos, não, e da família toda, da criança de 8 anos, né, com o quartinho dele. Porque eu falo assim que eu, pelo menos, trabalho no sentido que a casa, eu acho que ainda hoje, mesmo com todas as mudanças, né, do mundo, ainda é uma das prioridades, né, assim, dos grandes marcos da família, né? De você casar, você ter filho, você ter sua casa. Ainda eu acho que é um marco muito grande. Então, é um sonho muito grande, né? Então, eu acho que a gente tem que realizar ele da melhor forma possível né? E além de um sonho, é um investimento muito grande. Então, às vezes a pessoa ela vai passar a vida toda fazendo um investimento na casa, né? Financiando ali. Então, eu acho que Condições normais é duas ou três casas. Você nasce numa casa, de repente você tem uma segunda, quando você sai da sua família. Ah, não, mas a gente, nós falando de isso aí, tudo em linha geral, pessoas se formam. Então, numa condição, não é uma coisa que você vai fazer para trocar, né? Então, por isso que vale a e pena traz, carrega pensar. memórias, né? Carrega vivências, carrega experiência. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado, que é um sonho muito grande. Né? Você vai criar seus filhos ali na casa, você está criando toda uma Aquela memória, né? questão, né? A pessoa, às vezes, ela tem um móvel ali que ela não quer desfazer. A Exato. gente consegue, às vezes, estar fazendo uma reforma nele, mas não tirando a originalidade dele. Fazendo alguma modificação para assim, que o cliente consiga estar levando aquilo ali. Porque às vezes é um móvel tão antigo, velho, ele precisa ser restaurado. Então o cliente vê aquilo ali, é uma coisa muito legal. Quando eu casei, eu falei para minha mulher, eu queria uma casa toda colorida. Ela falou, por quê? Eu falei, porque, olha, cara, minha mãe ficou viúva, ela estava aqui, eu fiquei com ela. Então, eu já estava trabalhando aqui, meus irmãos morando fora, ela não quis se manter, né? Outras gerações, e ela, móveis assim, feito pela brasileira aqui, lá na origem, né? Aqueles móveis, mas não, as pessoas vê, você vê a cadeira, aquele material, tá uma casa muito rústica, muito fecha, muito. Olha, eu já casei mais velho. Se você me der uma casa muito parecida da minha mãe, eu vou achar que eu só mudei de lugar. Então, eu preciso ir para o ambiente. O, e eu sempre gostei, assim, eu tinha uma. Minha mulher brigou com sua mãe, queria boicotar o nosso casamento, que ela me ofereceu o sofá que você dormia. Eu falei, tá, já entendi, né? Então eu penso assim, é isso, é memória afetiva, é história de vida, é história de empresa, é onde você vai ganhar o pão de cada dia. Então, quanto mais você colocar o que há de melhor, e eu penso assim, você pode colocar isso tudo e ainda
fazer isso de maneira sustentável. Essa questão do Creio que isso resolve também. imobiliário, eu estou falando do móvel antigo, a gente consegue a questão da sustentabilidade também, que evita o descarte, né? Que é o que gera muitos problemas para o meio ambiente. Então, quanto mais a gente puder aproveitar que é a economia circular dentro do mobiliário, a gente consegue estar fazendo um trabalho a favor do meio ambiente também. Entendi. Nós estamos chegando já no nosso final, mas antes de caminhar, assim, eu queria, porque vocês falaram muito do design, mas no início ficou meio claro, Daniela atua muito, até porque tem uma empresa na área da marcenaria, e a Anne tem muito, assim, na área de, como marca mesmo, né? O design de luminoteca, vamos dizer assim. Vocês querem falar um pouquinho, assim, específico disso? Não diria para fazer uma propaganda, mas já que vocês aceitaram o nosso convite, são profissionais renomados aqui em Uberlândia, e são detalhes muito, porque não adianta, né? Qualquer que seja, aí já é, qualquer que seja a casa, independente do porte, do tamanho e da finalidade, ela vai ter iluminação e ela vai ter mobiliário, né? O que é o mobiliário? Todo mobiliário, tipo de mobiliário, como é que, porque não é assim, engraçado, né? A gente estuda a época que lustre é muito bacana. Depois você percebe estudando engenharia, quanto mais você vai botando penduricalho entre a lâmpada e tal, você vai diminuindo a luminosidade. É um negócio tão simples, mas nossa, mas tem aqueles lustres bonitos, antigos, cheio de. Como é que isso funciona? Primeiro com a Daniela, depois com a Ana. Como é que. Onde nós entramos com o mobiliário aí? A gente trabalha, né, com imóvel planejado e sempre preocupado com essa questão da sustentabilidade, de estar trabalhando com materiais que são sustentáveis, o MDF, por exemplo, que ele é certificado, sempre procurando fazer dentro da personalizar ali para o cliente, ter, atendendo as necessidades dele. Então, é o nosso foco, né? O nosso interesse também, porque não adianta eu estar desenvolvendo alguma coisa que não vai atender o cliente. Às vezes montar alguma coisa, o cliente fala, não, era isso que eu queria. Não, a gente senta com o cliente, a gente trabalha com ele para desenvolver o projeto da melhor maneira possível, atendendo as necessidades dele. Então, tudo é planejado, é feito a questão do esse planejamento, o móvel planejado ele tem uma durabilidade, né, uma longevidade, então assim, evita que fique aquela substituição do mobiliário, né, do móvel ali. Então a gente trabalha mesmo com o planejado, aproveitando cada espaço ali para o cliente, não deixando nada sem aproveitamento. E eu quero também agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Calma que vai ter esse tempo ainda. Mas assim, eu sou de uma época também que a gente fazia mobiliário para sempre. E Sim, já percebo hoje que a tendência, que não é porque você está na mesma casa, você não pode fazer de tempos em tempos, né? Porque a gente também, ciclo de 24 horas, ano 365 dias, no mês de 30 a gente vai vivendo. Então, é mais fácil no móvel planejado a pessoa readequar, do que ter aqueles móveis às vezes mais robustos. Podemos falar disso? É isso? O móvel planejado te permite amanhã eu fiz um tom lá numa lâmina, eu quero mais claro, mais escuro, é mais fácil de adaptar ou não tem sim. isso? Muitas vezes a pessoa ela não precisa trocar a caixaria, tipo um armário de cozinha. Ah, eu quero trocar só a frente do meu armário, a caixaria está em perfeitas condições, a gente consegue fazer esse trabalho. Porque a questão do MDF, todo ano a gente tem, né? Agora não está sendo nem anual. Direto eles lançam alguma coisa. Então a pessoa quer sempre estar mudando e a gente consegue fazer essa mudança para ele. E na parte de luminosidade? Então, lá o nosso escritório ele é muito focado na parte residencial, né? E como falei mais cedo, na parte de saúde, né? Eu sempre amei a parte de saúde e é uma área que nem todo mundo gosta de trabalhar, né? Então, nós fomos para essa vertente da área de saúde também. E nos dois casos, eu sempre assim, fui apaixonada pela parte de iluminação. Hoje nós estamos no mundo que a gente, né, pelo menos um terço do nosso dia aí nós vamos usar a luz artificial, né? E em muitos casos até muito mais que isso, né? Principalmente na área comercial, às vezes você usa ali 100% de luz artificial, né? E eu acho que é algo que dá vida para a arquitetura, para o design, né? Você vê uma casa bem iluminada e uma casa sem iluminação,
é totalmente outro mundo, né? Então, assim, foi apaixonante trabalhar. É uma área muito técnica, né? Então, às vezes a gente trabalha com os nossos clientes, trabalha para outros profissionais de arquitetura, de engenharia, né? Que às vezes não tem essa formação nessa área, então nós atuamos auxiliando outros profissionais também, né? E eu acho, a gente entende que é vida mesmo, é trazer vida para os projetos, né? Para os espaços, porque a luz e sombra, ela é o que traz o brilho, né? Para os ambientes, assim. Então, a gente acha muito interessante, então a gente está já bem forte nesse mercado há muito tempo, né? Em Uberlândia e nas proximidades, trabalhando com esses projetos Luminotec. Cara, E só aproveitando a questão dela falando da iluminação, o móvel planejado também, né? A gente trabalha com a iluminação. Então, dá uma vida para o móvel, né? Seja iluminando o painel, uma iluminação interna de um guarda-roupa. Então, fica uma coisa bem diferente. É um trabalho bem controlado. eu era estudante de engenharia, eu estagiei numa empresa, a primeira empresa de cozinha modulada. Então, ela chamava Barzense, que já tinha toda a esquina, então, mas ela a linha. E a gente trabalhava com maquete, olha o tanto que evoluiu. Quer dizer, eu podia fazer o projeto que fosse, enquanto não montava maquete para poder ver, a pessoa não. E eu sempre entendi que isso é fundamental, né? Fundamental. Você ter melhor aproveitamento, você ter, a gente fala muito em logística, você não ter desperdício de espaço, bacana. Gente, eu queria agradecer, mas antes de agradecer, abrir espaço para vocês agradecerem, o que que o Carim, em nome do IATM, e com essa colaboração do CREA, o que que eu não perguntei, vocês gostariam de ter falado? Ficou alguma coisa sem a gente perguntar? Ficou algum ponto que eu poderia ter explorado melhor? É que eu fui me encantando aqui com as informações, com a parte do sustentabilidade, com a parte do clima, que esse estudo achei que, como sempre achei, eu acho que engenharia é a vanguarda mesmo, né? Engenharia no seu todo. A engenharia entendida como Arca de Noé, a primeira obra da humanidade que salvou a espécie, a gente é importante estar em tudo e às vezes essa valorização não é recíproca. A sociedade sabe da nossa importância, seja na engenharia ampla ou esmiuçando na arquitetura, no design junto, e às vezes a gente não tem o reconhecimento, a valorização. Às vezes as pessoas acham que nós somos custos e não investimento, e nós somos o melhor investimento que quem quer ter algum tipo de empreendimento precisa ter. O que que eu não perguntei, vocês precisariam falar? Acho que ficou bem É, esclarecedor, né? eu acho que passou por tudo. Eu acho que é essencial esse pensamento, né? De que, igual, nós falamos de tantas coisas aqui, e às vezes a gente nem passa isso para o cliente, né? Às vezes a gente passa no projeto, mas o cliente nem sabe o tanto que a gente estuda, né? E por trás do projeto, Ciência que tem para chegar nisso. falou tudo, Foi né? passado de forma muito simples, porque é o dia a dia, Exatamente. mas tem ciência, né? Tem Ex- estudo, tem informação. Porque a é, gente tem que acompanhar, né, as tendências do mercado, as novidades, igual a questão da sustentabilidade, do design biofílico. Então, a gente tem que estar por dentro de tudo isso aí para poder passar para o cliente, é né? É tudo isso. novidade para nós e para eles também. É. E você falou muito certo, assertivo. Parece que é simples, né? A gente apresenta para o cliente, parece só beleza, né? Que às vezes a gente vende estética, mas para o cliente entender que atrás dessa estética tem muito mais ciência do que estética, É né? conteúdo, né? Tem muito conteúdo, então assim, a gente realmente procura muita informação, procura sempre estar atualizado, sempre estar estudando, né? Às vezes faz pós-graduações, né? Especializações para trazer isso para o cliente, né? Para ter esse conforto para o dia a dia dele ser mais simples, mais fácil, mais saudável, né? Então, eu achei super interessante, foi surpreendente até para mim, porque a gente vai falando tanta coisa que às vezes a gente, igual falando, o cliente não sabe, né? Que a gente estuda tanto, pesquisa tanto materiais, né? Novos, né? Com mais qualidade, com qualidade e sustentabilidade. O tanto que a engenharia da construção civil, né? É ampla, trabalha muito em cima de produtos novos, produtos que não. Igual, antigamente a gente trabalhava com a telha de barro, hoje nem pode. Então, teve que se
moldando, né? Cada dia a gente vai tendo que se moldar para estar esse mercado novo. Essa palestra que nós Então, vimos essa semana que tem de telha, modelo de sim, telha novo, né? Gente, o ano fachada passado, na de semana telha oficial tem nossa para engenharia e agronomia, ficou muito claro a importância nossa para a soberania nacional. Mas então, nada a ver, falando de, nós somos fundamentais, né? Gerando emprego, gerando PIB, sim, gerando produto. A gente não tem mão de obra, isso é um problema geral do apagão. A gente está tendo que melhorar o uso da mão de obra, porque a gente está industrializando mais, mas ainda nos projetos artesanais do tijolo, do concreto, nós empregamos uma mão de obra despreparada, que não teria outro caminho, né? Porque hoje até a cana, o corte é mecanizado, o cara opera. Então, a gente tem função social e econômica nesse país que é de geração de soberania. Né? E tem muita ciência e muito estudo. Né? Tudo que envolve as nossas profissões passa por muito saber. Né? A gente acaba, porque é uma patinação é simples, né? Não, não é não. A matemática envolvida nisso, cuidado, né? As simulações para evitar tabulação correta de peças, eu acho que a gente tem muito valor, né? Esse percas, aproveitamento né? melhor do recurso. Eu sou de uma geração, no auge da Encol, foi a maior empresa gigante de fazer prédio no Brasil. A gente fala assim, há 4 apartamentos que se faz no Brasil, joga-se um fora. Na Encol, que tinha melhor técnica. Isso quer dizer que, assim, a gente tem muito para evoluir e acho que a gente, desses anos para cá, né, deu essa resposta à sociedade. Podemos melhorar? Podemos. E vejo também que o exemplo tem que vir de cima, né? Talvez se a gente começar a fazer essa interação, levando para a sociedade o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Levando informação, mostrando que vale a pena, mostrando que não tem barreira para o tamanho do empreendimento, para o tipo do empreendimento, e que a ciência envolvida aqui é em prol da sociedade, para ela no seu habitat individual, mas para ela no seu todo, enquanto sociedade, acho que a gente conseguiu e consegue dar um recado bom. Concorda comigo? Realmente. Acho que é um ponto. Então, meninas, agora, desculpa falar meninas, mas vocês são realmente ah, meninas, são profissionais gabaritados, mas são meninas. Podemos partir para o encerramento, os agradecimentos de vocês, se quiserem deixar mais alguma informação. O Instituto agradece e nosso colaborador principal, o CREA, também agradece o tempo, a deferência em atendermos para poder gerar um conteúdo tão rico que vai estar em todas as nossas daqui para o mundo. Depois ela vai ser também, né, dividida em pílulas, né, para a gente poder, para a pessoa pegar a informação e ter o prazer de ver o todo. Então eu já agradeço e ao final de vocês. eu que quero agradecer tanto ao IETM, ao CREA e à sua condução. Essa oportunidade aqui é super válida, né? Super importante para nós. É isso. E estamos à disposição. Então, foi um carinho ser convidado por você, carinho. Agradecer ao Instituto, agradecer ao CREA. Eu acho primordial, né, ter essas motivações, né, essas moções para trazer conteúdos, porque é bom para nós como profissionais, é bom para o cliente, é bom para abrir a cabeça de todas as pessoas, né? E assim, eu acho que vai ser super bem recebido, vai ser um projeto muito legal, que nós sabemos que é um projeto extenso, né? E eu acho que de cada pedacinho aí vai sair muita informação, muito saber, e é com muita alegria que nós estamos aqui. Nós que agradecemos. Valeu, gente. Muito obrigado. E para quem nos viu e ouviu, até o próximo. Até.